Salve pessoal, nessa semana a gente vai aprender a mexer com a entrada analógica de um Arduino. Mas para que eu poderia utilizar isso? Vou utilizar um sensor fotoresistor. É um LDR, é um resistor dependente de luz. À medida que ele recebe, dependendo da intensidade de luz que ele recebe, a resistência deste resistor se altera. Quanto maior for a intensidade luminosa que ele receber, menor é a resistência desse dispositivo. Qual que é a aplicação prática disso? No sistema de iluminação pública das cidades, à medida que vai escurecendo, são acesas as lâmpadas. Mas não é um funcionário da companhia de energia elétrica que vai lá e aciona um botão. Em dias de tempestade, em dias de chuva muito forte, em que escurece mais cedo, por volta das 4, 5 da tarde, o sistema de iluminação pública é acionado devido à diminuição da intensidade de luz que o sensor recebe. É exatamente esse fotoresistor, esse LDR, que faz esse papel. Nas residências também são utilizados esses sensores de luz para detectar quando escureceu e dessa forma acender uma lâmpada. Então, bora lá, antes de fazer a montagem no Arduino, eu vou mostrar como funciona esse dispositivo. Vou colocar aqui o meu medidor de resistência elétrica. Uma grande vantagem do LDR é que ele não tem polaridade. Então eu não preciso me preocupar se está ligado no positivo, se está ligado no negativo. Bom, iniciei a simulação. Quando está escuro, alta resistência elétrica. À medida que esse dispositivo começa a receber luz, eu estou variando aqui para a direita. Quanto maior for a intensidade luminosa, menor é a resistência, fica mais fácil para os elétrons passarem. Bom, vou excluir isso tudo e adicionar o nosso Arduino. Dá um zoom. O que eu vou fazer? Eu quero que quando estiver escuro, meu LED esteja aceso e a partir de uma certa intensidade de luz, o LED apague, ou seja, quando tiver luz, eu não quero mais que o LED permaneça aceso. Vou alimentar os pininhos do meu circuito. Está aqui alimentado o ground, o negativo. Vou alimentar o positivo também. Fiozinho vermelho. E aqui eu vou usar fio preto para manter o nosso padrão. Para acionar o LED, a gente já fez várias vezes. Coloco um resistor. Como o Arduino tem uma tensão de 5 volts, um resistor de 150 ohm é suficiente. Do resistor vai para o LED e quem vai controlar esse meu LED vai ser a porta 11. Porta 11 controlando o LED. Mas quem vai controlar se essa porta 11 vai acionar ou não vai acionar vai ser o nosso dispositivo LDR. Vou colocar o nosso bonitinho aqui. Do positivo vai para o meu LDR. Aqui eu tenho que colocar um resistor, que não é necessariamente um resistor de pull up ou pull down, como pull up ou pull down, como nós fizemos no circuito de botãozinho. Aqui é um resistor de 10K que atua como divisor de tensão. Eu vou colocar a leitura no pino A0. Então, pininho A0. Vou puxar um pouco mais para cá para ficar mais organizadinho o meu circuito.
Então, do LDR vai para minha entrada a zero. Antes de prosseguir, eu vou mostrar por que eu coloco esse resistor aí. Se eu colocasse apenas um resistor, só o LDR, não daria certo. Porque seria equivalente a eu ter um circuito ligado em 5 volts, que é a saída do Arduino. Se fosse um único resistor, independente de qual fosse o valor da resistência, U igual a R vezes I. É a nossa lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Independente de qual fosse a tensão fornecida, sempre, independente de qual fosse a resistência do LDR, sempre teria 5 volts aqui. Se eu colocar o voltímetro aqui, se eu colocar um voltímetro, sempre vai medir 5 volts. E isso não vai permitir a leitura do nosso circuito. Então, o que a gente pode fazer? Junto com o LDR, eu vou colocar o resistor de 10K. E a leitura vai ser feita aqui, ó. Então, parte da tensão vai ficar com este resistor. Vamos supor que eu forneci 5 volts. Se este resistor ficar com 2 volts, quanto vai medir aqui? 3. Mas a nossa entrada analógica, ela não mede, ela não vai dar a resposta em volts, ela vai dar um valor que varia entre 0 até 1023. Quando ela não receber nenhuma tensão, 0 volts, ela vai medir 0. Quando ela receber 5 volts, ela vai indicar 1023. Qual é a vantagem em relação ao que a gente estava vendo antes? Quando nós usamos na aula passada as entradas digitais, a entrada digital ela é 0 quando ela recebe 0 volts e ela é 1 quando ela recebe 5 volts. Ela só tem dois valores possíveis, 0 ou 1. Agora, a entrada analógica, ela consegue medir 0 quando é 0 volts e vai variando. A gente não tem uma única resposta possível. Vamos lá, eu vou aqui para o nosso código, vou jogar fora o código incorporado, que já vem como padrão no nosso Arduino, e vou definir uma variável que vai ser a luminosidade. Pronto, defini a luminosidade. Mas, o que vai ser a luminosidade? Vai ser o que eu ler na minha entrada analógica, pino analógico, a 0. Pronto, encaixou ali. Vou puxar um pouquinho mais para cá para ficar melhor para ver. Pronto. Luminosidade é o que é lido no pino analógico a 0. Vou ensinar mais uma coisa aqui. O que nós podemos fazer? Eu posso colocar, eu consigo ler, imprimir no monitor serial. O monitor serial está aqui no nosso Tinkercad e isso existe também no Arduino. Enquanto o Arduino estiver conectado ao USB do seu computador, você consegue receber o que ele está lendo nessa entrada serial. É para monitorar. É claro que se nós tivéssemos um display, uma tela, eu poderia, sem estar conectado no computador, exibir esse valor serial. Mas o que eu quero colocar nesse meu monitor? O que eu quero monitorar? A minha variável luminosidade. Aqui ele coloca como uma nova linha. Se não colocar como nova linha, ele vai ficar repetindo, vai ficar muito ruim. Vou esconder esses blocos e iniciar a simulação. Na verdade, eu preciso dos blocos aqui porque o monitor serial está aqui junto com os blocos. Quando
a luminosidade está bem baixa, está aqui perto do escuro, está lendo 54. Quando está escuro, está lendo próximo de 54. À medida que eu vou me deslocando para a direita, vai aumentando esse valor. Então, eu estou aumentando o valor da leitura que está chegando aqui na minha entrada analógica. Quando estiver completamente iluminado nesse circuito, 974. Ah, professor, mas você falou que lia de 0 até 1023. Já começou no 54 e não chegou em 1023. Não chega em 1023 por causa desse resistor aqui, ó. Se eu tirar o resistor e iniciar a simulação, tá aí o nosso 1023. Só que sem esse resistor, repara que eu altero a luminosidade e não altera nada, porque parte da tensão vai ficar com esse resistor, sempre vai ficar com ele. Então, sem esse divisor de tensão, nosso circuito não funciona. Parando a simulação e voltando o nosso resistor lá para o programa, a partir de qual luminosidade eu quero que apague? Aqui a gente teria que regular, né, num circuito real. Isso aqui a gente teria que fazer testes, né? Mas vamos dizer que 755 não, 825 não, vamos dizer que seja a partir desse ponto. A partir de uma certa luminosidade, eu quero apagar o meu LED. Repara que por enquanto não está acontecendo nada com o LED porque não tem nenhuma programação para ele. Vou parar a simulação e vamos programar esse LED. Controlar. Eu vou usar o C outro. Se eu quero comparar, então eu vou usar um bloco matemática. Se a minha luminosidade for menor do que 850, com baixa luminosidade, eu quero que o LED acenda. Então, vou colocar isso ali. Se a luminosidade for baixa, eu defino o pino 11 como alto. Outro, não gosto muito dessa tradução do Tinkercad, que é o nosso if else. Para mim seria melhor. Se uma coisa for verdade, realiza esse comando. Se não, caso contrário, realize outra coisa. Se a luminosidade for menor do que 850, acende. E se for o caso contrário, se a luminosidade estiver alta, caso contrário, eu apago o LED. E pronto, nós já temos um programa. Iniciei a simulação. Se está escuro, LED aceso. À medida que vai aumentando a luminosidade, ó, repara, passou de 850. A luminosidade não é mais menor do que 850, ela passou para maior que 850. Então, nosso LED apagou. Então, tá lá durante o dia, muita luminosidade, daí começa a escurecer, 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 tá diminuindo a leitura ali, 925, 900 e poucos, 890, quando diminuir, ó, 807, já a partir de um certo valor, o nosso LED acende. Eu já tinha comentado, a gente utiliza o LED porque é a saída de 5 volts do Arduino. Mas nós conseguimos controlar até mesmo dispositivos de 127 volts utilizando o Arduino. Basta que nós possamos utilizar um relé. O relé ele pode controlar altas tensões e você controla com a mesma programação. Vai mudar um pouco da montagem do circuito, mas na programação é a mesma coisa. Você coloca o relé ligado no pino de saída e quando eu mandar o pino ficar alto, o relé aciona uma lâmpada. O relé funciona como se fosse um interruptor. Vou parar a simulação e vamos dar uma olhada no nosso texto. Definimos a variável luminosidade. Esse void setup sempre tem.
e o void loop também são partes padrão do nosso programa. Pino A0, pin mode, é determinado entrada, input. Como agora eu quis monitorar a saída serial, tem esse serial begin 9600. Sempre que a gente for utilizar o monitor serial, a gente vai colocar isso no setup. Esse valor 9600 é só uma taxa de atualização de bits, é a velocidade com a qual o programa vai fazer essa leitura. Não preciso ficar lendo tantas vezes, eu posso diminuir esse valor. Mas em geral a gente não altera, porque em geral a gente quer uma resposta rápida. O pino 11 foi definido como saída, é o pino onde está conectado o nosso LED. Pino 11 é a saída e pino A0 é a nossa entrada. Void loop é uma estrutura padrão. Definir a luminosidade como o que está sendo lido na nossa entrada digital A0. Então, analog read. Lembra que antes, com o botão, a gente fazia digital read, ou seja, era só 0 ou 1. Analógico pode ser qualquer valor, não precisa ser só ligado ou desligado. Esse serial print ln luminosidade é o valor, é o comando, é parte do código que imprime aqui no monitor serial o que eu estou lendo. Isso não vai ter nenhuma implicação prática no seu programa. Isso aqui eu coloquei só para monitorar, só para a gente saber a partir de qual valor eu queria que meu LED apagasse. Se, que é o if, luminosidade for menor do que 850, então qual que é a estrutura, qual que é a referência desse código? Se a condição entre parênteses, luminosidade for menor do que 850, abre chaves, acende o LED 11, que está no pino 11. Caso contrário, que é o else, se não, então se não for menor do que 850, o que é não ser menor do que 850? Ser maior, apaga o que está no nosso saída 11. O programa no Tinkercad coloca um delay de 10 milissegundos para melhorar a performance da simulação. No seu circuito prático, se você quisesse controlar a luminosidade, você não precisaria colocar isso não. Bom, galerinha, esse foi o conteúdo dessa semana. Nós aprendemos um pouco mais sobre o LDR, que é um dispositivo que é um resistor que varia sua resistência dependendo da intensidade luminosa. E hoje nós aprendemos a entrada analógica. Eu vou deixar um vídeo no Saiba Mais em que o Iberê do Manual do Mundo, ele faz um programinha que zera o programa do Dino, o joguinho do Dino do Chrome. Provavelmente vocês devem ter visto, aí apareceu bastante nas redes sociais, um programinha, o Arduino jogando o jogo do Dino. E se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que é justamente o LDR que está controlando a luminosidade. Ok, galerinha? Até a nossa próxima semana. Valeu!